Olá, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui mais uma vez para a gente falar de O Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre a questão 455, que é o resumo teórico, né? É um capítulo bem interessante do Livro dos Espíritos que trata do sonambulismo, do fenômeno do êxtase, sono, sonho, trata da emancipação da alma, né, de uma maneira geral. E Kardec foi esmiuçando cada uma dessas partes, né? Falando sobre visita entre pessoas vivas, transmissão do pensamento, letargia, catalepsia, sonambulismo, êxtase, dupla vista. E agora o encerramento do capítulo, Kardec colocou no item 455, e não é questão, é um item, né? Kardec colocou o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então ele faz um resumo sobre tudo aquilo que foi dito, né, dentro desse capítulo, que é o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, tá bom? Bom, antes de nós começarmos, vou convidar todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e demonstrar a nossa gratidão por estar aqui nesse momento, tendo a possibilidade, a oportunidade, Senhor, de refletir sobre a nossa realidade espiritual, sobre quem somos e sobre a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Uma gratidão infinita transborda em nosso coração por termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, acessar esse conhecimento, Senhor, e assim termos, através da tua misericórdia, a oportunidade de refletir, a oportunidade de adquirir ferramentas, Senhor, que vão contribuir para o nosso progresso. Fica conosco, que cada um daqueles que estiverem assistindo possam fazer as melhores reflexões e que todos sejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Muito obrigado. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Bom, preparei uma apresentação aqui com a ajuda da IA, que está cada vez mais fantástica para nos auxiliar nos nossos estudos, né? Então vamos começar aqui. Antes da gente entrar propriamente dito, né, na questão do êxtase e do sonambulismo, seria muito interessante a gente refletir sobre a emancipação da alma, né? O que é a emancipação da alma? É quando o nosso espírito ele se desdobra, né, do nosso corpo, ele sai do nosso corpo, permanece ligado por um cordão fluídico, né, mas ele se desprende, descola, né, do nosso corpo e ele tem alguma vivência fora do corpo físico, né? Então a gente se emancipa, a gente tem essa emancipação, por exemplo, todo dia. Toda noite quando a gente dorme, né, o nosso espírito ele dá uma viajada, né? E normalmente essa viagem ela é consequência do nosso padrão vibratório, né? Do que a gente está pensando. Então, a emancipação da alma através do sonambulismo, através da dupla vista, a gente vai ver que é uma prova irrefutável da existência da alma. Né? Então, para aqueles que são materialistas, para aqueles que não acreditam na existência da alma, como é que se explica o meu corpo estar aqui e eu estar vendo o que está acontecendo em um outro local? Como é que meu pensamento foi para lá? Como é que os meus órgãos, né, que são capazes de ver, ouvir, sentir, foram parar lá se o meu corpo físico está aqui? Então, a única forma é que realmente eu estava lá num outro jeito, num outro formato, né? E a gente hoje já sabe que é a existência da nossa alma, né? Do espírito encarnado, que Kardec pedagogicamente chamou de alma, né? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. A vida corporal ela é um cativeiro, né? O espírito, quando ele está no corpo físico, ele se sente realmente aprisionado, porque ele não pode ter as suas plenas faculdades, né? Dependendo das limitações do corpo físico, de ordem física, cognitiva, emocional, o espírito pode não conseguir manifestar toda a sua plenitude, né? Então a gente sabe que a vida normal, a vida comum, a vida real é a vida do espírito. Ah, Paulo, mas essa vida que na matéria não é real, ela é totalmente real. Só que a nossa verdadeira vida, a vida que é do espírito, a vida que a gente começou e que a gente não vai deixar de existir nunca, é a vida do espírito. Essa vida da matéria é uma vida transitória, né? Tem momentos que a gente não vai estar na matéria, a gente vai estar na erraticidade, vai estar em espírito. E o sonambulismo é uma forma de provar a existência dessa alma, né? Então, Allan Kardec, em A Gênese, ele comenta que o espírito se sente muito feliz em deixar o corpo, assim como o pássaro, né? Quando se encontra fora de uma gaiola. Ele aproveita todas as ocasiões de repouso. O sono é a nossa libertação diária. Então, o sono é a possibilidade que nós temos de o espírito se libertar do corpo,
né, e ter alguma vivência no plano espiritual. Claro que ainda é bastante limitada por conta de estar ligado à matéria ainda, né? Então, como é que é a anatomia da vida dupla, né? Da dupla vista? Aqui fala vida, porque a gente está falando da vida da matéria e do espírito, né? Como é que é nós estamos vivendo essas duas realidades, né? Então, nós temos aqui embaixo o corpo físico, a matéria, né? É, essa matéria densa que permite que o espírito se manifeste e que ela é muito importante para impulsionar o espírito ao trabalho, né? Porque na nossa atual condição evolutiva, se nós não tivermos necessidade de alimentar, de se proteger, de se abrigar, se não tivermos essas necessidades, a gente ficaria certamente vivendo na preguiça, né? Então, reencarnar na matéria é uma forma de nos impulsionar ao trabalho, ao desejo do estudo, para que a gente possa se aprimorar, se desenvolver, né? E responder aos nossos instintos de preservação, de reprodução, de conservação, enfim. Então a matéria ela tem essa função, né? E aí, conforme o espírito vai evoluindo, a matéria deixa de ter importância, porque o espírito já não necessita mais da matéria para esse impulsionamento. Ele já entende o valor do trabalho, o valor do progresso, o valor do estudo. Então ele não precisa mais do corpo para despertar essa necessidade. O próprio espírito já entende essa necessidade livremente, né? E aí nós temos o perispírito, né? Ficou muito bonitinha essa imagem aqui, né? É um laço fluídico, né, que se alonga, mas nunca perde a conexão com a matéria. Então o espírito ele pode ir para distâncias assim gigantescas, né? Mas ele não perde essa ligação com a matéria, a não ser que haja o desencarne, que aí é o rompimento, né, dessa ligação com o corpo físico. E o espírito, né, o espírito que não tem forma, o espírito que pode imaginar, a gente pode imaginar ele como um ponto de luz, ele é o despertar para a vida espiritual, né? Então, quando o corpo físico ele está dormindo, deitado, né? Quando ele entra num estado ali de letargia, esse espírito ele pode se desprender, né? Se despertar ali para a vida espiritual, vai recuperar parte das suas percepções, vai recuperar parte da sua liberdade original, mas ainda bastante limitada por conta desse cordão fluídico, né? Que segura, que prende o espírito ao corpo físico. Então a gente tem algumas fases aí da emancipação da alma, né? Então, por exemplo, aqui está tampadinho, né? Mas aqui esse gráfico aqui nesse eixo superior, ele fala aqui, ó, ele fala do grau de independência da matéria, o quanto a matéria, né, o quanto o espírito fica independente da matéria, tá? Então, o primeiro estágio é o estágio de vigília, né? É o estágio onde a alma está completamente, né, aprisionada no corpo, nós estamos acordados, tudo que ela sente, que ela vê é através dos órgãos físicos, tá? Nós temos o segundo estágio, que seria o sono, o sonho, que é onde a gente tem uma libertação parcial, a gente acorda com algumas lembranças confusas, né? Ah, eu sonhei que eu estava numa nuvem, passou um unicórnio, tinha uma onda, e de repente veio um anjo e falou comigo, ou seja, as percepções são confusas, né? Há um misto entre o que o meu cérebro está processando da minha vida física com o que o meu espírito está vendo no plano espiritual. Então, assim, é mais confuso, né? Nem sempre a mensagem fica muito clara. Já o sonambulismo, ele é uma etapa de independência mais completa, né? A alma tem posse plena de si mesmo. Então, no sonambulismo, a alma ela está mais desperta no plano espiritual. Então, ela consegue entender melhor o que está acontecendo, ela consegue ter uma visualização melhor das coisas, ela consegue trazer uma lembrança um pouco melhor, né? O êxtase é um estado ainda mais intenso daquilo que é o sonambulismo, onde o corpo está quase aniquilado, mas ainda está ligado ali, né? A alma põe um pé no limiar da eternidade. E aqui é muito interessante essa diferenciação do sonambulismo para o êxtase, porque Kardec, né, através da comunicação dos espíritos, e de algumas experiências, né, feitas também com médiuns com essa capacidade, ele traz para a gente que o estado do êxtase é o estado onde o espírito ele consegue estar mais próximo, né, da espiritualidade, ele consegue vivenciar a espiritualidade superior de uma forma melhor. Eu vou ler um trechinho aqui do Livro dos Espíritos que ele fala assim: no êxtase, o espírito penetra em um mundo desconhecido, ou dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites. É, e eles sentem, né, como Kardec descreve aqui, um fulgor resplandecente e inteiramente novo, né, os envolve. Harmonias desconhecidas na Terra o deixam extasiado. Um bem-estar indefinível
o invade, né? Goza antecipadamente da beatitude celeste, pode-se dizer que põe um pé no limiar da eternidade. Então, Kardec escreve esse termo, né, que o aniquilamento do corpo ele é quase completo, só se mantém, por assim dizer, pela vida orgânica, né? E até o desprendimento, a emancipação total, que é quando há o desencarne, né? A morte do corpo físico, o rompimento desse laço fluídico, né? Que mantém o espírito ligado ao corpo e essa liberdade absoluta do nosso espírito, né? E é interessante que, assim, no fenômeno do sonambulismo, quanto no fenômeno do êxtase, né, da dupla vista, quem está enxergando é o espírito, não é o corpo físico, né? Então, por exemplo, aquele que tem essa faculdade, ele está dormindo, né, ou está deitado, está em estado cataléptico, né, o corpo ele completamente inerte, e o espírito ele está desperto a um lugar muito distante. Ele foi lá para o Egito ver as pirâmides, né? Ele vai narrar as pirâmides de quem está lá presente vendo as pirâmides. Ele vai falar da temperatura, da hora, do posição do sol, do que ele está vendo nos detalhes, né? Ele não está falando de alguém que está olhando com binóculo, com uma luneta de longa distância, ou alguém que está buscando na sua memória. Ele fala fatos que ele não teria como conhecer, né? A gente tem casos muito interessantes de espíritos que conversaram com outras pessoas, pessoas essas que achavam que esse espírito estava lá presente, encarnado, né? Tamanho fenômeno dessa desse deslocamento do espírito e essa materialização frente a outras pessoas, né? Francisco de Assis, por exemplo, ele tem passagens muito interessantes, né, narradas pelo seu biógrafo, do estado de êxtase que ele ficava. E quando ele voltava, ele narrava ter se encontrado com Deus, ter se aproximado, ter sentido, né, as benesses de Deus, né? E é muito interessante porque o biógrafo usa a palavra êxtase, né? Ele fala assim, Francisco de Assis entrava em estado de êxtase, né? Certa vez, Francisco de Assis estava indo para uma outra cidade junto com alguns companheiros e ele entrou em estado de êxtase e eles já tinham passado pela cidade e ele perguntou, quando é que a gente chega nessa cidade que eles já tinham passado? Ele nem se deu conta, né? Tamanho, a profundidade, né, de concentração e de falta, né, de percepção do corpo físico do que está acontecendo na sua volta. E é uma situação delicada, né, porque o corpo fica ali completamente exposto a riscos, né? Então, quando a gente está falando do corpo físico, a minha visão física ela está limitada pela matéria. Eu só posso enxergar aquilo que de luz que chega aos meus olhos. Eu tenho um monitor aqui na minha frente onde eu estou falando com vocês. Eu não sei o que está atrás desse monitor, né? Já na visão do espírito, na visão espiritual, o espírito ele consegue transcender a matéria. Então ele consegue realmente se desdobrar, se deslocar e enxergar o que está acontecendo em loco, né, em outro lugar. Para o espírito, a visão não tem um foco físico como os olhos, né? É uma lucidez universal, inerente à natureza, que abrange o espaço e atravessa a matéria densa. Então, a visão que o espírito tem não é essa visão limitada do olho humano, né? É uma visão que se expande, é uma visão assim, muito diferente do que a gente pode imaginar, né? Porque imagina você conseguir enxergar todos os lados, você conseguir ter uma percepção mais ampla daquilo que você está vivendo, né? Então essa é a narrativa que alguns espíritos trouxeram para Kardec, né? E aqui na questão 455, os espíritos falam o seguinte, Kardec fala, né, através do que os espíritos trouxeram para ele. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. Ele é uma luz projetada sobre a psicologia, é que se pode estudar a alma porque é nele que ela se mostra claramente. Ou seja, a independência da alma é mais completa do que no sonho comum. Os órgãos materiais entram em estado de catalepsia e deixam de receber impressões exteriores. Então, no estado do sonambulismo, né, a gente tem um fenômeno fisiológico, tá? E é diferente daquele sonambulismo, né, que a pessoa sai andando ali. Por quê? Porque esse sonambulismo que a pessoa às vezes sai andando sozinha, quando ela acorda, ela não sabe o que ela fez, né? São reflexos do corpo físico, que pode ser uma representação do que o espírito está vivendo, como pode ser também questões, né, de ordem neurológica. Já nesse sonambulismo que a gente está falando aqui, ele pode ser exercido de duas formas, né? Ou pelo sonambulismo natural, do próprio desprendimento desse médium que está deitado e o seu espírito se desdobra, como também pode ser provocado por um médium através do magnetismo, né? Kardec narra esse fato também. Então, o fenômeno é o mesmo, a diferença é que um é natural e o outro é provocado pelo magnetismo, né? Isso já estudaram as questões anteriores aí sobre o sonambulismo. Bom, quais são as duas faces, né? Eu já adiantei aqui um pouquinho. O sonambulismo natural, ele tem uma origem espontânea, independe de causas exteriores, né? E o agente desse sonambulismo é a própria natureza do indivíduo.
Já o sonambulismo magnético, a origem está na provocação, ele é provocado artificialmente, né? Através do magnetismo, através da ação fluídica de um magnetizador, né? Até porque na época de Kardec, o conceito de fluido, de eletricidade, de magnetismo, não estava muito claro como a gente tem hoje, né? Então ele chamava de fluido elétrico, fluido magnético, né? Era um termo meio que amplo assim para designar várias representações, né, dessas cargas elétricas, magnéticas, que hoje a gente já consegue separar com outros termos. Eu não vou me aprofundar aqui. Então a gente tem nessa percepção de Kardec que o sonambulismo magnético é aquele provocado, né, pela imantação, né, pela magnetização ali de uma pessoa com esta habilidade. A habilidade essa que pode ser desenvolvida estudando-se profundamente, né? Existem várias teorias, existem associações, estudos, enfim, muita coisa para desenvolver a capacidade de se tornar um magnetizador, né? Os médiuns que dão passe, por exemplo, né, se aprofundam no tema, podem conseguir resultados ainda mais aprofundados, né, através do trabalho do passe magnético, da magnetização de água e etc. Tá? Bom, então esse fenômeno, os dois são a mesma coisa, a diferença é que um, né, é independente, acontece naturalmente, e o outro pode acontecer por influência magnetizadora, né? E ao longo da história a gente tem muito relato, né, de provocação disso, né? A gente de experimentações onde a pessoa está numa sala descrevendo o que tem na outra sala, né? Através dessa expansão, desse desdobramento. Então, essa é uma forma da gente provar, né, que existe realmente a alma, né? É, e aqui meio que a gente já falou um pouquinho, né, que o sonâmbulo ele não vê as coisas à distância como usasse um telescópio a partir do seu corpo físico. A alma se transporta, ele vai ver as coisas presentes porque ele está lá, naquela localidade, observando e vendo o que está acontecendo, né? A alma dele está onde ele está vendo as coisas, né? Então seria uma espécie dessa clarividência à distância que Kardec menciona. E a identidade dupla, né, quando a gente tem o ser corpóreo e o ser espiritual, são duas existências que se observam. Então, é muito comum também médiuns que passaram, né, por esse fenômeno do estado de êxtase, eles descreverem, por exemplo, o seu corpo físico, né? Descreverem o que eles estavam vendo do seu corpo físico. Há casos também de que esses espíritos, eles não, essas almas, né, desdobradas, eles não conseguiam saber a diferença, eles não conseguiam entender que era ele que estava ali, né? Porque imagina para o nosso cérebro que não tem esse entendimento, né, do nosso estudo, não tem esse entendimento claro de que nós somos um espírito, que desdobramos, não é uma realidade que a gente vive no cotidiano, é uma coisa nova, né? Ele tem dificuldade de assimilar que isso é uma realidade, né? Assim como existem algumas linhas que falam, né, que quando a gente desconhece algo que é muito absurdo, a gente tem dificuldade de entender o que que é aquilo. Para o nosso espírito também é assim, né? Ele não. Como assim? Eu estou ali, eu estou aqui? Porque para o espírito que está desdobrado no fenômeno do sonambulismo ou de êxtase, a realidade é tão grande, né? É tão certo que ele está vivendo, é tão real que ele está vivendo, que é difícil entender que ele não está em corpo físico, em corpo presente, vivenciando aquela situação, né? Então, no fenômeno de sonambulismo, ele vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu próprio corpo, né? Imagina o espírito vendo o corpo, né? Só que nesse fenômeno o corpo está num estado letárgico, cataléptico, né? Sem movimentos. Então essa dualidade, né, do ser corpóreo e espiritual faz com que muitas vezes ele fale do seu próprio corpo como se fosse uma pessoa estranha, né? É o ser espiritual falando ao ser corpóreo através dos laços que unem essas duas criaturas, né? E Kardec também menciona algo que é muito interessante, que ele fala do cofre das memórias despertas, né? O que acontece? Quando a gente está encarnado nessa matéria mais grosseira, a gente esquece de grande parte do que a gente aprendeu, né? Tanto é que às vezes a gente vê um gênio, né? Uma criança de 5, 6 anos, que sabe tudo de medicina, que toca obras complexas em instrumentos musicais, que fala multilínguas, que tem um raciocínio matemático complexo ou produz obras de arte complexa, né? Então, quando a gente vê isso, assim, para quem estuda espiritismo, a gente vai falar assim, cara, lógico, é um espírito lembrando que ele foi no passado, né? Então a gente não sabe o motivo, mas certamente quando um espírito se lembra do seu passado é porque tem uma razão para isso, né? E Deus sabe o que faz. Então,
Acontece que quando a gente está na matéria, a gente tem esse esquecimento para a gente ter um pouco mais de neutralidade nessa relação com o que a gente está vivendo aqui na matéria, né? Hoje nós não suportaríamos saber o que fomos no passado, o que a gente cometeu de erros, nossos pecados, né, vamos chamar assim, assim também como daqueles que estão à nossa volta, né? A gente não teria condição de suportar o peso, né, desse conhecimento. Então, o esquecimento ele se torna um grande benefício para todos nós, um grande mérito, né? A gente não lembrar do que a gente foi, do que a gente aprendeu, do que a gente sabe. Mas boa parte desse conhecimento, ele se transborda nos talentos que a gente traz. Então, tem gente que tem facilidade para falar, para trocar um instrumento, para aprender uma outra língua, para a área das artes, né? Então, assim, a gente vê que pessoas têm mais habilidades. Certamente são habilidades já adquiridas por esse espírito em outras encarnações. Mas aí vem uma coisa interessante, né? Porque quando o espírito está emancipado do corpo, ele meio que pode se recordar, né? Tanto das existências passadas, quanto se lembrar daquilo que ele já aprendeu efetivamente, né? Que já faz parte do seu intelecto. Então, às vezes, um espírito que encarnado, né, em estado de vigília, acordado, ele aparenta ser ignorante. Por exemplo, eu, né? Eu sou um total ignorante em assunto de medicina, não entendo nada de medicina. Pode ser que eu tenha sido médico numa encarnação passada, mas nessa vida eu venho com um outro gênero de prova que não tem a ver com a medicina. Então eu não sei nada sobre medicina, né? Jamais faria um diagnóstico de alguma coisa. Mas no estado sonambúlico, eu posso me lembrar de coisas referentes ao meu conhecimento passado. Então, quando eu retorno ao corpo e acordo, eu posso fazer comentários e relatos de coisas que eu vi com uma precisão que o meu conhecimento adquirido ao longo desta vida não seria capaz de descrever. Imagina eu desdobrando, vendo uma cirurgia e descrevendo em detalhes tudo o que foi feito na cirurgia, o nome dos instrumentos, o nome dos procedimentos. Como assim, se eu nunca estudei medicina, nunca li livro de medicina, não faço ideia de como é que funciona um processo cirúrgico, quais são as etapas, né? Então, assim, quando imagina um espírito, né? Que ele é matemático, administrador, né, pedreiro, e ele desdobra quando volta, ele está falando sobre filosofia, ele está falando sobre ciência, ele se recorda de coisas, né? É um fenômeno assim que não tem é irrefutável, né? É um fato ocorrendo ali que não dá para a gente dizer que não existe essa possibilidade. Como é que ele adquiriu esse conhecimento, né, da noite pro, em alguns minutos de desdobramento? Não tem como, né? Então, justamente porque o espírito ele acessa memórias ali que podem revelar um conhecimento filosófico, científico, né, muito superior ao grau de instrução que ele teve aqui na Terra. E a gente tem os filtros, né, dessa percepção. Então, por que que uns vão ter uma percepção melhor, outros não tão melhor assim? Porque isso vai depender do grau de evolução, vai depender da influência da matéria, desse corpo físico que a pessoa está, vai depender das limitações que essa matéria impõe. Então, imagina uma pessoa que de repente tem uma dificuldade cognitiva de entendimento. Ela tem 50 anos de vida, ela vai se desdobrar, o espírito não vai recordar plenamente, ele vai ter alguma dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Então, esse primeiro filtro ele depende muito do grau de evolução desse espírito, né? O quão mais evoluído for esse espírito, mais facilidade ele vai ter no desprendimento da matéria, né? Mas ainda assim ele vai ter alguns limites ali de conhecimentos, né? Pelo grau de evolução, da hierarquia dele, tá? E o segundo filtro é o da matéria, que é a densidade do perispírito, né? Então, o espírito ainda está ligado à matéria do corpo físico, sofre uma inevitável influência e a visão pode ser bastante turvada, né? Turbada aí por essa ligação. Então, espíritos mais evoluídos em planetas onde o perispírito ele é mais sutil, ele é menos denso, o corpo físico é menos denso, esse espírito certamente vai ter um trânsito muito mais fácil, né? Entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Então, imagina espíritos mais evoluídos, em planetas mais evoluídos, que tem um corpo físico mais leve, né, um perispírito mais sutil, ele poder se desdobrar, interagir com o plano espiritual e retomar, né, o seu corpo físico ali de acordo com aquele planeta, né? Imagina que fantástico. Então a gente em raríssimos casos nós temos esse fenômeno, né, aqui na Terra e Kardec muito bem estudado, muito bem argumentado, né, com base em todos esses fatos, né? A atmosfera moral e o efeito, né, desculpa, a atmosfera moral que tem em volta dessa pessoa que está no fenômeno, né, de sonambúlico
também vai influenciar nesse fenômeno, né? Então Kardec ele dá o exemplo, aquelas plantinhas, né? Hoje é difícil de você ver, mas era muito comum. Você passa a mão e elas fecham as folhinhas, né? Elas ficavam abertinhas. Aí você passava a mão, as folhinhas se fechavam, né? O pessoal aí, algumas pessoas vão lembrar disso. Então, Kardec diz que as pessoas que estão em volta, né, numa sala onde o médium está produzindo esse fenômeno desse estado de sonambulismo, de êxtase, né, as pessoas que estão ali são pessoas que estão distraídas, são pessoas que não estão com pleno controle e consciência da importância daquele trabalho. São pessoas apenas curiosas, né, querendo saber o que ele viu, o que ele não viu, querendo saber fofoca, pedindo que ele vá na casa de fulano para ver o que está acontecendo e coisa do tipo. É como se fosse uma mão passando nessa folhinha, né? Ela acaba diminuindo a sensibilidade desse espírito e atrapalhando que ele realmente consiga ter esse desprendimento, né? E aí Kardec fala assim, ó, no estado de desprendimento, a comunicação fluídica atua como um fio elétrico. O sonâmbulo vai sentir e adivinhar pensamentos sem a necessidade de palavras. Ou seja, ele pode olhar para uma pessoa e sentir, perceber, captar o que essa pessoa está pensando sem que ela precise falar alguma coisa. Então, Kardec coloca, né, que encarnados que estejam nessa sala, né, que sejam apenas curiosos, sejam pessoas malévolas, céticas, acabam prejudicando esse desenvolvimento, né? E a presença de mentes antipáticas pode produzir sobre essa alma, né, esse fenômeno quando a gente passa a mão numa folhinha de fazer essa retração. Médiuns, né, de efeitos físicos que doam grande parte, né, de fluido ali para uma materialização, por exemplo, eles correm risco de vida durante esse fenômeno, né, porque parte mesmo da matéria dele ali está desprendida do corpo, né, para ser utilizada num fenômeno. Então, são trabalhos que são muito sérios, né, dependem de muita responsabilidade, de envolvimento das pessoas que participam desse tipo de atividade, né? E a prova irrecusável é o livro do nosso próprio destino, né? E aí Kardec traz essa provocação da psicologia experimental, que ele fala que o sonambulismo não é uma mágica, não é um truque, não é uma magia, mas é uma observação factual, é um fato claro, né, de que o corpo físico ele tem uma inteligência que se afasta desse corpo, que nós não podemos ver ou pegar, né, que é o espírito, é a alma, que ele vai se deslocar e observar algum fenômeno, né? Então, assim, quando ele volta à vigília, ele narra coisas, o que ele está falando ali? De coisas que ele viveu, que ele viu. Então, é uma prova, né, da existência da alma. Ao provar que a alma vê, ouve, raciocina e existe de forma independente, né, do cérebro físico, do corpo físico, Deus está nos dando a prova palpável de que nós vamos sobreviver à morte do corpo. Então, o fenômeno do sonambulismo, o fenômeno de êxtase é uma prova, né, que Deus está trazendo para a gente de que o nosso espírito ele sobrevive ao corpo físico, né? Então que a gente possa aproveitar essa oportunidade, que a gente possa refletir, né, sobre esse conhecimento para fortalecer as nossas crenças, né, acerca do que a gente está vivendo, né? Então, o ensaio geral é que a gente morre todo dia, né? O sono é a oportunidade diária de viver antecipadamente a vida dos espíritos. E o modo como a gente vive, o que a gente deseja, com o que a gente sintoniza durante a vigília, principalmente o que a gente pensa, né? O que a gente plasma em pensamento, mágoas, rancores, né? A maneira como a gente julga as pessoas que estão à nossa volta, tudo isso vai moldar para onde nossa alma vai, para onde nosso espírito vai. Então é muito importante a gente elevar o nosso pensamento antes do sono, fazer uma oração, fazer uma prece, porque o despertar da nossa consciência, ela começa, né, a todo momento, mas na hora que a gente vai dormir, que o nosso espírito desdobra, para onde que ele vai? A gente não vai ter controle sobre isso, então a gente tem controle enquanto está no corpo. Que aí eu posso escolher a vibração, eu posso escolher o tipo de pensamento que eu quero, né, que o meu espírito vá viver em desdobramento, né? Então, gente, a grande conclusão é que a morte não é o fim, né? É o despertar, na verdade, definitivo desse espírito para a vida espiritual. A vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo transitória a existência terrestre. Compreender a emancipação da alma tira o véu do desconhecido e transforma o futuro em uma certeza matemática e luminosa, né? Então, acho que o grande recado, né, que nós temos desse estudo aí para a gente é a imortalidade da alma, né?
significa que nós temos uma alma, que ela se desprende do corpo, que ela lembra de coisas do passado, que ela vivencia coisas que estão acontecendo em outros lugares, que ela é capaz de lembrar de vidas passadas, de conhecimentos que ela adquiriu. Então esse fenômeno, né, ele é fantástico para ser um fato irrefutável de que existe a alma, de que existe o espírito e de que ele é capaz de sobreviver ao corpo, né? Já que se meu corpo está em estado cataléptico, ele vai e volta, então ele pode sobreviver ao corpo. Então, gente, espero que tenha sido um bom estudo, esclarecedor. É claro que nesses 30 minutos é um estudo muito denso, com muita coisa, muito conteúdo. Tentei fazer um resumão, passar pelos principais tópicos aqui que Kardec colocou no seu ensaio teórico. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Então, agradecemos todos a Deus por essa oportunidade, por essa misericórdia bendita de termos o livro dos Espíritos, do Evangelho, o conhecimento da espiritualidade, para nos guiar na nossa caminhada, no nosso progresso aqui na Terra. Muito obrigado, que todos possam ficar em paz. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.